Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Papo de Bari. É o último episódio da primeira temporada, gente. Olha que delícia, mas voltaremos com a segunda temporada, graças ao apoio de vocês. Então sejam todos muito bem-vindas para mais um episódio. Eu sou Marcela Abreu Rodrigues, sou doutora em psicologia e estou aqui com o meu amigo querido, mais uma vez, Cícero. E aí, meu amigo? E aí, minha irmã, tá boa? Tô bem, tá e você? Joia? Tô aqui feliz e triste ao mesmo tempo, sabe? Porque né? conseguimos concluir, né, Não uma é? temporada Não maravilhosa, sensacional. Gente, estamos muito chique. Estamos tendo a primeira e finalizando a primeira temporada. Eu sou o Cícero, sou psicólogo, sou mestre em psicologia. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Papo de Bari, nosso podcast semanal que vocês encontram toda sexta-feira, a partir das 14 horas, horário de Brasília, disponível no Spotify e no YouTube. E vocês me encontram no @CíceroPsicólogo no Instagram. E vamos, que hoje, para fechar com chave de ouro, a gente trouxe quem? Duas, não só uma, mas duas pacientes operadas. É a primeira vez que a gente tem duas convidadas. Convidadas. Né? Arrasamos. E com mais de 10 anos de operado, gente. Cadê o leque? Vrá, Vamos vrá. que vamos. Vamos. E Vamos aí, nessa? apresenta? Vamos? Então vai lá. Então vamos lá. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Então vamos lá. Vamos começar pela Tati, pode ser assim? Tanto faz, Tati, pode ser. se apresente aí. Conta pra gente quem é a Tati. Então, eu sou Tatiana, né? Eu sou psicóloga clínica, tenho mestrado em psicologia. Conheci o Cícero no mestrado, inclusive, né? Sim. Fomos colegas. Já tenho 13 anos de bariátrica e tô aí nessa caminhadinha aí. De 13 anos. De 13 Já anos. são 13 anos, né? Um processozinho bom. Coisa boa. Uma carreira boa. É, muito bom. Então vamos conhecer a Thaísa, gente. Thaísa, vamos lá, se apresente. Quem é a Thaísa? Eu sou a Thaísa, tenho 45 anos, sou mineira, estou em Brasília já há mais de 20 e tenho 14 anos de operada também. Faço agora, mês que vem. Eu sou advogada por formação, mas hoje eu sou empresária, eu tenho ótica, eu trabalho com moda consciente, Ah, que legal. tenho brechó, 100% online hoje. E é isso, sou mãe de família, tenho 2 filhos, sou casada há 19 anos. Bacana. E tô aí nessa luta contra a obesidade desde sempre, assim, desde que eu me entendo por gente. Ótimo. Bom receber vocês. Obrigado por terem aceitado o nosso convite de falar sobre esse processo, essa caminhada longa, né? De 13, 14 anos de operadas, né? Então, vamos conversar um pouquinho dos altos e baixos desse processo que a gente sabe que teve e que ainda tem. E vamos lá, minha irmã. Vamos. Queria saber de vocês, primeiro, o que motivou vocês a fazer a cirurgia bariátrica. Conta um pouquinho da história de vocês com relação à doença, né? Obesidade, que a gente sabe que é uma doença crônica, progressiva, e até o momento que vocês se sentiram motivadas a fazer a cirurgia. Conta aí pra gente. Tati, quer falar? Falo, ué. Eu comecei a ficar incomodada, vamos dizer assim, e perceber, né, a questão da obesidade, de ficar mais gordinha, mais ou menos com uns 11. Né? Eu sou a mais velha lá de casa, somos 2. E a minha irmã sempre foi magricela. E tinha esse olhar de que você aqui tá gordinha, você aqui tá acima do peso, olha a sua irmã, você tá comendo demais, né? Você tem uma coisa muito parecida com o seu pai. Então foi no decorrer com os 11, começou ali e foi avançando. Uma hora ou outra, medicação, porque, né? Você começou a fazer dietas e tentar mas tratar isso é com quantos anos? Nessa idade eu me lembro da minha mãe me levar a nutricionista, coisa que a Sara não precisava. Sara é sua irmã? Sim. E aí, com o tempo foi, né? Você começa a entrar eu me lembro de eu estar sei lá, no primeiro ano do 2º grau, e um chá vinha ali, né? Aí não, beleza, consegui emagrecer um pouco, mas aí depois recuperava. Quando entra na universidade, você tem mais autonomia, a medicação. Aí minha mãe levava também a um médico, entrava aqui com uma medicação, outra. Então,
essa sanfona sempre teve aí no processo. Aquele histórico de restrição, e aí volta o Sim. dobro, né? Se restringe, aí volta o Sim, dobro. Os anoréxicos, né? Básicos de medicação. Aí você fica um tempo, nossa, mas você emagreceu? Mas, nossa, mas você tá tão bonita. Nossa, e depois retornava. E quando aumentava. retorna mais, né? Muito mais. Uhum. E aí foi Foi progressivo. Crescer, sim. Num crescer de angústia, de agonia, desse processo Culpa. todo. Nossa Senhora, é um suplício. Certo. Muito. E aí, como é que veio a decisão? Então, eu fiquei assim, uns 2, 3 anos, sabe? Matutando, vendo. Naquela época não tinha esse acesso fácil que a gente tem na internet hoje, né? Então, era uma coisa ou outra que alguém fazia, pessoas próximas, conversava, via. Mas foi uma coisa de maturar. Uhum. Uns 2, 3 anos, mais ou menos, por aí. Certo. Tá. E você, Thaisa, como é Muito que foi? parecido o meu histórico, assim, com ela. Eu acho que é meio padrão, né? Eu acho que, pra mim, foi assim, comecei desde muito pequena, uma irmã muito magrinha, e existia também aquela... Mas até os 12 anos, eu ainda era dentro ali do... Eu acho que minha mãe e meu pai ainda não tinham percebido isso, que isso ia virar uma obesidade. Quando eu faço uma viagem de 15 anos, aquela viagem para Disney, com a turma, eu volto, fiquei 15 dias, eu volto 9 quilos mais gorda. E aí, comendo hambúrguer, não sei o quê. Aí eu lembro disso, isso é importante para mim, porque eu lembro da primeira conversa em casa. Foi quando meu pai e minha mãe me chamaram, sentamos no sofá. Minha filha, olha só, você tá bem acima do peso, a gente tem percebido que você está ganhando peso, vamos ali fazer uma dieta, enfim. E aí foi minha primeira vez. Tem aquela semana do saco cheio na escola? Ah, sim. Vai para um spa. Você foi pro spa? Minha primeira experiência com 15 anos. Spa. Com 15 anos. Tinha acabado, fazia segundo colegial. Acho que eu tinha 14 ainda. Primeiro, segundo colegial. Bem ali. Eu fui para um spa. E eu lembro exatamente, eu estava com 76 quilos, eu tenho 1,60 m. E eu fui para o spa, fiquei no spa, não me lembro quanto tempo. E voltei com 67 quilos. Aí é aquela coisa, quase 9 quilos em uma semana, 10 dias. Aí é aquela coisa, todo mundo, ai, como é que você tá linda, não sei o quê. E aí, gente... A vida volta ao normal, a rotina volta ao normal, né? Assim, no spa você tem um ambiente completamente controlado, né? Nada contra o spa, tá, gente? Mas é um ambiente muito controlado, que é muito difícil a gente generalizar para a vida real, né? Para o dia a dia, é muito complicado. Aí voltei, aí eu lembro de várias situações, assim. Aí logo depois disso eu tive, antes de começar essa parte dos remédios e médicos, endocrinologistas e tudo... Eu passei por vigilância do peso, todas aquelas coisas, né? Dieta da sopa. Da lua. Né? Do abacaxi, né? E assim, eu morava em Uberaba na época. Eu acho que eu fui em todos os endócrinos. Aí punha coisinha de acupuntura no ouvido. Aí, gente, tudo. Podia escrever um livro, né, qualquer Thaís? coisa que vocês possam imaginar. Você já fez? Fez pra emagrecer, eu já fiz. Qualquer coisa. Gotinha disso, gotinha daquilo que comprava. Chá de não sei o quê. Dieta da lua, dieta do sol, dieta não sei o quê. E aí foi. A vida toda assim. Quando eu fui me formar, para minha formatura, eu fui num médico que me deu aqueles remédios que a gente hoje em dia nem pode mais, né? E eu emagreci 20 e tantos quilos. Para formatura. Para formatura. Aí eu fiz plástica, fiz uma mamoplastia para formar, para ficar, né? E aí eu consegui manter um tempo, depois a mesma coisa. Abandonou o tratamento? Sim, mesma coisa. Eu sempre fui sedentária. Nenhuma tentativa dessas eu fiz atividade física. Você não gostava? Não gostava, tinha aversão, me recusava a fazer. E aí foi cada dia engordando mais, e aí consegui emagrecer, fazia uma dieta maluca, emagreci um pouco, depois voltava, até que eu já estava com 92 quilos e engravidei, em 2005, do meu primeiro filho.
E aí eu fiquei com 117 na gravidez. E foi bem difícil, assim. E quando eu ganhei, aí eu ainda consegui perder um peso, mas aí estagnei naquilo ali. Fiz dieta, até tentei de alguma forma. E já Fica tinha mais difícil, né? muito difícil. Aí já tinha 2 anos e minha mãe já tinha feito a cirurgia. Então, assim, eu tinha vários casos na família de pessoas que já tinham feito. A Thaísa falou que a gente tem 17 eu pessoas. acho que mais de 17, que eu acho que a última vez que eu contei era isso. Na família dela que Todo opera. mundo Ou da minha seja, família. olha a força da genética aí também, não, né? gente, Então... e não é só de um lado, é materno e paterno, né? Então, os o dois negócio lados. É dos dois Então, lados. a chance de você não desenvolver a doença era muito pequena. Muito pequena. Muito pequena. Muito pequena. E assim, aí eu já conhecia muito da cirurgia, assim, porque tinha dentro de casa, né? Eu tenho um primo, que é meu compadre, que operou, foi dos primeiros operados no Brasil. E aí eu já conhecia muito de perto a cirurgia. E aí, o caso da minha mãe não foi um caso positivo, né? Não foi um caso de sucesso. Então, meu pai era muito contra, porque ele via minha mãe e achava, assim, que não funcionou, porque ela não teve um preparo, Isso que eu ia falar. né? Ela operou há muitos anos, então ela não teve um acompanhamento, ela não teve um preparo. Então, meu pai era muito contra. E depois da minha mãe, uma tia paterna, que é irmã do meu pai, operou e faleceu na bariátrica. Pegou uma infecção hospitalar e faleceu, 3 dias depois. E aí meu pai não queria de jeito nenhum. Só um parênteses. Nessa época, gente, é importante a gente entender que a cirurgia era aberta, né? Era. Então, a de vocês é aberta ou A por minha é vídeo? aberta. A sua é aberta, a minha né? é aberta. A Não. sua é de vídeo? Vídeo. Então, mas a cirurgia era aberta, então o risco de infecção era muito grande. Então, hoje, gente, a cirurgia, como a gente falou aqui com o Dr. Orlando, a gente já falou aqui com vários profissionais, ela é feita por videolaparoscopia. O que minimiza muito a chance do risco de infecção, tá, gente? Era comum, sim. Se você pegasse há 15 anos atrás, era uma coisa que acontecia, essa questão da infecção, porque o paciente ficava internado 7 dias, 14 dias, às vezes, 7 a 10 dias ele ficava internado. Então, só dele ficar internado muito tempo já aumenta o risco de infecção. Tá? Então, só para vocês não se assustarem, né? Que ela tá contando aqui a história da tia dela. Hoje em dia, o risco de infecção é muito pequeno mesmo, tá? Não posso falar zero, porque na medicina nada é zero, nada é exato, mas o risco é bem pequeno, bem baixo. Nós estamos falando aí de 2001, 2002. Eu só entrei nesse assunto porque realmente meu pai ficou traumatizado. Sim, sim. Minha mãe era uma paciente que não fazia por onde, né? Então, assim, não era... Ela não foi muito legal. preparada, Não foi né? preparada, Assim, exatamente. ela foi e fez. Só um foi e parênteses, fez. assim, já vou até antecipando, tá, Thaís, um pouquinho. Só pra vocês terem ideia, Thaís, aqui a gente conversando, a mãe dela foi tirar uma pedra, né? Na Na visita. vesícula, foi fazer questão de vesícula, foi lá e operou. Né? Operou, tipo Então, isso. assim, não tinha nada, né? Nenhum manejo, nenhum preparo. A cara da Tati aqui pra quem tá. Então, foi isso ela mesmo. não fez, ela não acompanhou com psicólogo, ela Nada, não com fez nada. nutricionista. Minha mãe Nutricionista, nunca foi numa nutricionista. Então, assim, então isso, o que eu quis dizer foi isso. Meu pai tinha muito medo, claro, né? não era pra menos, né? E eu fiquei enrolando. E até que, depois de uns 2 anos, eu fui no Dr. Orlando, eu fui em vários médicos. Vários médicos. Até que eu consegui um médico que eu achei que eu amei, que eu sou apaixonada no meu médico. Ele é maravilhoso. Dr. Pode Sérgio falar. Arruda, gente. Sou apaixonada no meu médico até hoje. Beijo, doutor Sérgio. Beijo. Beijo, Você Dr. vai vir. Sérgio. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele não vai ele fugir da vem. gente, não. Ele é maravilhoso. Assim, nossa, eu tenho um carinho imenso por ele. E aí, coincidiu dele ter o meu convênio, porque na época que eu fui no Dr. Orlando, ele não tinha meu convênio. E aí, eu acho que foi ele que me indicou pro Dr. Sérgio, que eles trabalhavam juntos, né? Isso. Enfim, e foi sucesso, porque eu sou apaixonada do Dr. Sérgio. E na sua cirurgia, você é apaixonado pela sua cirurgia? Sou É. a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. O que mudou na Já sua passei vida? várias coisas, né? Mudou tudo. O que estar magra significou pra você? Ai, gente, é vida, assim, ter disposição, né? Assim, mudou tudo, autoestima. Eu nunca fui uma pessoa, assim, eu nunca tive muito problema com autoestima. Nunca tive. Mas eu realmente estava, assim, cansada. Eu estava deixando de fazer várias coisas. Eu com um filho pequeno, eu tinha vontade de curtir mais. E a obesidade atrapalha. Atrapalha, eu não tinha disposição. Então, assim, foi maravilhoso, assim.
Foi muito bom. E você, E Tati? você, Que Tati? trouxe? Então, e aí tem alguns pontos um pouco, óbvio, né, diferentes. Eu nunca fui uma pessoa de não fazer exercício. Então, desde pequena, a gente fazia. Meu pai levava a gente para natação, eu fazia nessa época também. Só que como foi, e meu pai tem obesidade, ele fez a bariátrica, inclusive, depois. Depois de você? Foi. ele precisou que eu... Não, faça. Vamos, ver. papai. Vamos, Vamos papai. ver. Vai embora. Não, eu acho que eu vou fazer agora. E daí ele fez depois de uns 2 anos. Mas essa caminhada teve esse diferencial. E tem um diferencial também desse processo de 11 anos começar a ficar, né, com o corpo mais diferenciado de irmã, de prima ou de qualquer... Sua irmã é mais nova ou mais velha? Mais nova. Essa inadequação física, né, esse incômodo, ele sempre veio. Então, quando você diz, né, eu não na gravidez veio mais, eu tenho uma caminhada um pouco mais longa, vamos dizer, que não seja menos dolorida, que eu acho que é do mesmo jeito. Mas esse incômodo, essa inadequação, essa coisa de não estar cabendo, né, entre aspas, mas quase... Autoestima mesmo. Sim, muito baixa, né, de, assim, de não caber mesmo, sabe? De um incômodo muito grande da autoestima. Então, você pega 11 anos, 16, adolescência, os meninos, né, aquela coisa da paquera, esse lugar de ver a roupa, não, ajusta essa daqui, não ajusta não, os blusões, né, aquela coisa de ficar sem marcar muito o corpo, porque passa um pouco. Então, sempre teve essa agonia. E aí tô aqui com 3 mulheres, né? O quanto que esse corpo feminino também, a gente sempre vem falando sobre isso, né, Marcela? O quanto esse corpo feminino é exigido a entrar nesses padrões. E na fala de vocês duas, né? O quanto que esse primeiro incômodo veio de um lugar, né? Foi a família, né? Então, assim, se a própria família está relatando esse incômodo, imagina o externo, né? Como vai ser essa camada de proteção, sendo que a própria família tá... A gente faz, não, né? As pessoas não fazem, a gente entende que muitas vezes não é na maldade, né? Muitas vezes. Mas é a forma como a família encontra de denunciar que ele... Olha, toma cuidado, porque senão você vai sofrer, né? Assim, as pessoas não estão prontas para aguentar, né? Esse corpo, né? E o que a gente está falando eu nunca tive problema com autoestima. Nunca tive, assim... relativamente, né? Mas eu ouvia e ouvi muito na minha vida, eu acredito que você também, é assim, nossa, você tem um rosto tão lindo. Isso é uma das coisas que mais me matava. Ouvia assim. isso também? Tá? Nossa, muitos pacientes relatam. Olha, eu tinha, assim, eu ficava com os garotos aqui, aí às vezes eu ficava com menino, eu lembro exatamente disso, de eu ficando com um menino, e, tipo, nem tava tão afim dele, assim, e ele... Nossa, se você emagrecesse, a gente podia namorar. Meu filho, eu não tô te querendo. Sério? Assim, muito. Eu ouvi muito. De entrar numa loja e vendedora falar pra mim. Não tem seu tamanho. Não tem o seu tamanho. Não tem. Cara, eu vim comprar um presente, sabe? Assim, as pessoas não têm um pingo de empatia. Não tem. E por mais que você tenha autoestima legal, é muito difícil de manter isso. Claro, porque é o tempo cruel. todo. É muito cruel. É muito cruel. E aí é isso, o tempo todo. Então, isso foi um dos motivos, óbvio, autoestima. Mas eu também cheguei num estágio que já estava com algumas alterações, eu tinha várias comorbidades. Eu não tinha obesidade mórbida, eu operei com IMC 37,5, mas eu tinha várias comorbidades. Você queria ter outro filho, Thaisa? Sim, sim, mas eu não queria ter naquelas condições, né? Porque quando eu fiquei com quase 120 quilos, na última semana do João, eu não conseguia esperar o parto normal, porque eu não conseguia dormir deitada. Entendi. Eu dormia sentada. Cheguei pra minha médica e falei, se ele não nascer agora, eu não consigo Tira esse mais negócio dormir. de mim. E aí a gente tirou com 40 semanas praticamente, ele não quis nascer. Que bom que você E eu conseguiu fiz com 40 cesárea. semanas. Então, assim, e aquela coisa, né? Vocês assistam aí no episódio de gravidez que a gente fez com a Marcele. Quem não assistiu, assista.
falando que, inclusive, é uma motivação, né? Para você, foi uma motivação para você fazer também a cirurgia, né? Naquela Sim. época. Você estava com comorbidade, você estava o quê? Pressão alta, diabetes? Eu tinha uma dor no joelho que era insuportável. Um dos meus laudos de comorbidade foi do ortopedista. Eu descobri que eu tinha trombofilia, né? Que foi... E que piora e com a que- obesidade. que é um risco, o risco aumenta muito. Eu tinha estetose hepática e eu tinha o colesterol muito alto. Eu não tive diabetes, nunca tive. Minha glicose sempre foi bem baixa, mas o resto, tudo eu tinha, assim. Enxaqueca, eu nunca mais tive enxaqueca depois que eu emagreci. Mesmo, que legal. Eu cheguei no neuro e falei, gente, o que que eu tenho? Tem alguma coisa errada aqui. Dizem que Não tem tinha. uma pessoa que convive com obesidade, eu nunca estudei, mas eu já ouvi esse termo pseudotumor cerebral, né? Que é ocasionado pela obesidade, Por que essa dá inflamação, né? e que dá essa enxaqueca. Tati, você tinha que comorbidade? Você lembra quando você operou? Eu tava já com várias dorezinhas no joelho. Aham. E a minha pressão começou a dar uma alteraçãozinha, sabe? Uns 14, alguma coisa ali. Tá. E Tati, qual foi o método cirúrgico que você operou? Um bypass. Bypass. Foi. E você, Thaisa? Bypass com anel de silicone. Tá, então hoje você tem um anel. Tenho. Eu tenho É anel. diferente, gente. Então, hoje em dia não se coloca mais o anel, tá, gente? Mas na época que a Thaís operou, a técnica envolvia a colocação desse anel, mas os estudos têm mostrado que, em termos de diferença na perda de peso, não tem uma diferença tão grande na perda de peso. E muitos pacientes, não é o caso aqui da Thaisa, mas muitos pacientes, eles se queixam muito do anel em termos de qualidade de vida e etc., por conta de vômitos e etc., e não tem uma grande diferença na perda de peso, tá? Então, hoje em dia, não se coloca o anel. Aliás, tem muitos pacientes que estão tirando o anel, mas a Thaisa ama o anel eu dela. amo o anel. Deixa meu anel quietinho aqui. Ela gosta, ela se adaptou ao anel, né? Eu me adaptei, eu acho que ele é um freio. Eu sei exatamente a hora que deu, assim. Então. Ele é educativo pra você. Demais, demais. Eu quero meu anel quietinho aqui. E você tem esses episódios de vômito? Tati? Eu tenho. Mas assim, eu tenho quando eu passo realmente do ponto. Tá. Eu tenho. Então, é educativo. É educativo. No seu caso, mas É educativo. por isso que assim, não se faz mais com anel, tá, gente? Assim, é diferencial, as pessoas são diferentes e a gente percebe que a Thaisa, a gente estava conversando aqui, ela teve uma boa adaptação ao anel dela. Mas em termos de perda de peso, de novo, voltando a repetir, não há uma diferença estatisticamente significativa de quem colocou o anel de quem não colocou. Tanto que não se coloca o anel mais hoje em dia. Mas, E a ó, gente- meu marido, ele já conhece meu anel, né? Ele olha pra mim e fala assim, Vai dar ruim. não cabe. Ele olha pro seu isso? prato, olha pra você. Ele olha e sabe, Thaisa, Menos. vai dar. O meu olha e fala assim, você tem certeza? Seu E marido você não tem tá- anel, né? Não, eu não tenho anel, porque eu vou, por exemplo, tem algumas coisas que eu tenho dumping até hoje. Tá. Eu tenho muito. Então, tem algumas coisas que o Eita, cheiro... a rainha do lerê. dumping. Vamos lá. Tem E algumas você vai falar o que coisas. que te dá dumping. Não, tá? e eu quero Certo. depois, o que te dá e eu quero saber o que vocês sentem quando vocês estão com dumping. Pode Vamos deixar. lá. Para as pessoas saberem o que é dumping, tá? Eu vou explicar já já. Tem hora que você, com o cheiro, não sei se você também, tá? Mas o cheiro, você fala assim, esse trem dá um dumping. E o meu marido, tem hora que eu olho pra ele e falo, Sérgio, dá um dumping. Ele falou, dá mesmo. Ele fala. Ele é operado? Não. Ah, tá. Eu não. O Cícero conhece Aham. ele. Eu esqueci a tua pergunta. Do dumping. Tudo, O que apenas que- se você passa mal, Você passa como é que é mal, da como é questão que da sua cirurgia depois de um tempo? Porque a Thaisa tem um anel, aí se ela ultrapassar, ela se sente mal. Você, Eu sempre passei mal desde... é uma coisa diária? Não, Ah, tá. mas volta e meia ele vem. Quando é diário, Mas é dumping? Ó, É tem duas dumping. coisas diferentes, gente. A gente tem uma coisa chamada, tem o dumping e tem o entalo. não é o dumping. Tá? Eu Porque não o entalo entalo. geralmente é quando a pessoa come muito rápido e aí Não mastiga direito. não mastiga direito. Eu tenho os dois, no caso. Não vou mentir. No caso, eu tenho os dois. caso, eu tenho os Mas dois. geralmente o entalo é quando você não mastiga direito, quando você come muito rápido ou quando você se excede. É. Né? É isso. E você, Tati, aí continuando. Não é o dumping. Tá, e o É. que que você sente? O que eu sinto? Eu sinto
primeiro começa a bater mais forte, né? O coração vai fazendo O negócio vai aumentando. Hoje em dia, eu já percebo quando é que vai ficar muito intenso. Certo. Porque também, em mim, né? Eu tenho um dumping que ele vem de uma vez, e às vezes eu tenho um dumping que ele vai mais, aí ele vai aos pouquinhos aumentando. No início, também me dava dor de barriga. Hoje em dia, eu já não tenho esse lugar. Me dá um dumping que vai acelerando e dependendo do que eu como e da rapidez que eu como, eu vou ficando mais ofegante. Mas aí eu fico mais quieta e deito. Passa, gente. E Dumping passa. não mata ninguém, pelo amor de não. Deus. Costumo dizer bem assim, gente, dumping não vai fazer... Ninguém morreu de dumping. Né? Ninguém morre de dumping. Apesar da gente achar que tá morrendo. A sensação... Mas assim, é o que eu falo. O dumping, ele é educativo também. Né? Porque, geralmente, me corrijam se eu estiver errada na experiência de vocês, ele acontece quando o paciente, pelo desvio intestinal, principalmente quem fez bypass, né? Quem fez sleeve também pode acontecer, mas acontece mais com pacientes que fizeram bypass. Então, pelo desvio intestinal, há uma alteração na absorção, né? Principalmente de gorduras e açúcares. Então, geralmente acontece quando você se alimenta de algo muito gorduroso ou muito açucarado. Muito né? calórico. Muito calórico, de uma concentração calórica muito grande, assim, aquela pouca quantidade, uma concentração calórica muito alta. Então, eu tenho pacientes que nunca tiveram dumping, mas eu tenho pacientes que às vezes tomam um leite da vaca lá da outra vaca lá e tem o dumping, entendeu? É uma pena a gente ter que selecionar algumas coisitas. Essa parte que te dá dumping, Tati? Tapioca. É mesmo? E eu adoro. Cuscuz eu adoro. Coisa de milho, no geral. Nossa, eu lembro uma vez que... Cappuccino, gente. Gente, dumping não tem padrão. Eu adoro Não aquele tem. trem, eu não posso tomar. E aí, às vezes, eu dou, assim, 2 golinhos. Diz, tá, porque senão vai Senão vir. vai. Sabe que eu vou te dar uma dica aqui pra você e vou te dar essa dica e uma dica que pra todo mundo, né? Que uma nutricionista falou e que, assim, os pacientes têm falado. Nunca coma algum alimento com alto índice glicêmico, né? Então, assim, tapioca tem um alto índice glicêmico. O cappuccino tem alto índice glicêmico sem uma proteína junto. A proteína vai fazer com que esse índice glicêmico diminua e aí, querendo ou não, vai diminuir essa reação. Então, assim, a tapioca só com manteiga ou a tapioca pura, coloque uma proteína. Quer tomar um cappuccino? Coma ele junto com um queijinho, com um ovinho. Não tô dizendo que não vai dar o dumping, tá? Mas diminui a sensação, vamos dizer assim, preventivo, né? Não sei se É uma essa coisa palavra... que ela dá uma amenizada. Uma amenizada. Dentro desse processo. Vou tá? tentar. Então vamos. Depois você comenta lá no nosso podcast. Gente, tentei isso aí, deu certo. Pode deixar. Beleza? Amanhã. E você, Thaís, o que te dá dumping? Não, pra mim funciona muito comer. Eu não posso comer nada que tenha gordura ou açúcar de barriga vazia, assim, estômago vazio. não Exatamente posso. isso. Mas, por exemplo, se eu tiver com vontade de comer um chocolate, se eu comer um biscoito creme cracker antes, qualquer coisinha de sal, ou uma proteína, ou um pedaço de queijo, qualquer coisa, dá aquela forradinha, aí eu não tenho. Porque não dá o pico de insulina. Não dá o pico. Então, assim, e o meu também é muito relacionado, o que minha nutricionista acha, assim, super curioso, porque realmente não é comum, relacionado à lactose. Eu não posso com iogurte de forma nenhuma, nem desnatado, nem aquele integral, nenhum. Mas o lac-free vai. Lac-free vai. Mas eu tenho tanto medo de tomar iogurte, porque o meu dumping com iogurte é uma coisa assim que parece que eu vou virar do avesso, que eu não tomo, de tanto pavor que eu tenho. Iogurte, sorvete. Sorvete é papá. Não, sorvete. Sorvete é o rei number one. Não sorvete, não dá, eu também não tomo mais assim. Por conta Quando da eu escolha. quero Senão... não tem jeito. Quando eu quero tomar um sorvete, tipo, eu tô numa viagem. O sorvete, né? Aí eu como alguma coisinha de sal antes. Jamais eu tomo um sorvete, uma Coca-Cola de barriga vazia. Jamais. Porque a gente aprende, não tem como. Sabe como eu tomo sorvete? O Sérgio compra o sorvete e eu dou 2 colheradinhas.
Porque... Mas você sabe que o dumping também é educativo, igual o anel, assim. É isso que você tá falando. E pra mim, eu tenho um primo que é gastro e logo que eu operei, ele falou isso pra mim. Eu adoro os pacientes que têm dumping, porque eles não vão além dali, porque tem medo de acontecer. Não, gente, o dumping, ele é educativo, é aquela questão de controle aversivo, que a gente chama na análise do comportamento, né? O controle aversivo. Só que, assim, você tem um dumping uma vez ou outra, numa situação ou outra, isso até vai. Agora, em termos de qualidade de vida, vamos pensar na população em geral, né? A pessoa não faz a bariátrica para ficar tendo dumping, para ter esse tipo de qualidade de vida. Por isso que é muito importante, como a gente estava falando até da sua mãe, né? Essa reeducação no pré, né? Então, conhecer no pré-operatório até para falar assim, eu falo para o paciente, ó, existe a possibilidade de você ter dumping? Existe. Você vai ter? Não sei. Não sei. Cada organismo é cada organismo. O que acontece? Aí a gente fala os principais sintomas, que é muito parecido aqui com o que vocês falaram. O que geralmente dá? Geralmente muito gorduroso e muito açucarado. Podem ter outros alimentos, ou com índice glicêmico alto, né? Podem ter outros alimentos? Pode, uma coisa individualizada. Então, assim, a gente tem, mas não é para você ficar tendo dumping, gente, por favor. Né? É educativo no sentido assim, não é essa vida, não é essa a proposta da bariátrica. Por favor, pelo amor de Deus. Você sabe que eu fui a Mariana há pouco tempo, acho que tem uns anos. Mariana Melendes, nutricionista maravilhosa. Exatamente, A minha, muito. maravilhosa. Olha, Mari, estamos com 2 pacientes suas aqui. Não, eu nunca fui em outra. Tem 14 anos que ela é minha amiga. Eu fui em outras, e é isso. Eu fui em algumas, mas não tem jeito. É Pronto, Mari, né? Mari. Não tem jeito, é Mari. Oi, Mari. Eu também nunca mais vou. Mari é maravilhosa. Quando vocês forem lá, se for lá na Sim, vocês batem lá que eu atendo lá também. Tá? Vocês vão lá me dar um oi. Então, e Marcelo? Ai, não te vi o dia que eu fui lá, não. É porque eu não tô lá todo dia, né? Tá certo. Né? Então, Você foi lá na Mari. fui lá, né? E aí ela me perguntou, você tá tendo dump? Eu falei, não, eu tenho dump. Ela falou, mas como é que tá isso? É o quê? Eu falei, ela falou, uma vez a cada 15? Não. Uma vez a cada semana? Não. Uma vez a cada o quê? 2 vezes na semana? Eu falei, umas 4. Ela falou, não, isso não tá certo. Não tá certo. Isso não tá certo. Essa dica que eu dei pra vocês aí, foi ela que me ensinou. Da proteína? E aí que eu me toquei. Agora você vê, né? 13 anos de bariátrica. Sei lá, eu fui na Mariana um ano atrás, quando eu... E aí tem hora que você perde esse time. Porque é óbvio, gente, que uma vez a cada, né, dumping, uma vez por dia, isso não é normal, de fato. Não é. E não é a proposta da bariátrica, mas Não. isso é muito bom você ter trazido. Porque muitas pessoas fazem a cirurgia e começam a normalizar. Não, é porque eu sou operada, então é normal passar mal. Não, eu sou operada. Então, assim, eles começam a normalizar porque é operado e acham que o operado passa mal. Gente, não é para passar mal. Pelo contrário. Bariátrico não é para ficar passando mal. Isso não é normal, ficar passando mal. Então, tem alguma coisa aí, procura um nutricionista, procura o seu cirurgião, porque não é a proposta da bariátrica. Uma coisa também, né, Marcela, que é importante também, a gente está falando de dumping, do entalo, essas coisas, mas muitos pacientes falam bem assim, eu tenho diarreia direto. Não é para ter diarreia direto. Tem uma mudança na flora intestinal, sim, tá? A gente vai até trazer uma pessoa para falar disso aqui também. Mas não é para ter. Não é para ter. Então, porque... alguma alimentação está inadequada. Ou usar alguma um probiótico. Então, assim, isso tudo precisa ser ajustado. E aí, quando a gente tem 2 pacientes com um longo período, né, de operado, a gente vai vendo, e isso é bom que vocês estão falando, mas principalmente o que você falou agora, Tati, que a gente, às vezes, vocês que são operados, estão nos acompanhando, vocês não podem perder o time das coisas, as coisas precisam ter um acompanhamento. E aí, acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu queria começar por você, Tati. Como é que foi o seu acompanhamento depois que você operou, com a equipe de saúde? O que você fez? O que você segue hoje? Como é que está esse processo? Então, eu mesmo, né, trazendo essa história da Mari que ela falou, que quando eu falo que perdi o time, a gente perde dessa história da caminhada da Bari, é porque eu lembro de uma outra vez que eu fui lá que ela falou, não, isso não está certo. E eu virei para ela e falei assim, veja bem, é óbvio que isso não está certo. Só que a gente meio que, entre aspas, se acostuma e acha que não, né? Uma vez, não, passou.
Aí você esquece. Não, outra vez. Não, passou, você esquece. E não tá certo. Acaba virando parte da sua rotina, né? E é estranho, porque é óbvio que não é, e desde o início não era. Mas passa. O negócio se perde, tem hora. E aí, quando você retoma para uma Nutri, né? Que, sei lá, veio a pandemia, acho que eu tinha ido antes da pandemia numa nutricionista. E depois, na pandemia, eu fui novamente. Os meus exames eu sempre faço. Ótimo. Eu sempre faço. Então tá aí, gente, ó. Uma Sempre. coisa Também. pra chave do sucesso aí é o acompanhamento, exames. A cada 6 Faço. meses. E geralmente tem alguma coisa para repor, né? E eu sempre- sempre... silencioso, Sempre né? tem, claro. Aí eu reponho, eu tenho muito problema com anemia, assim, de ter que repor ferro. E B12, enfim, a gente tem que estar com tudo direitinho, porque... Tem. Que, Aí inclusive, é um motivo de reganho. Eu sempre tomo as minhas vitaminazinhas, eu acho que você também. Também. Então, vem aquele combozinho, né? Tudo organizadinho. A proteína organizada, isso daí. Isso daí não tem Então, como abrir olha mão. só, posso falar? Posso, Eu tenho pode. dumping com whey. A Eu Mari também. fica indignada. Eu também. Fala, Thaisa, como assim? Eu também tenho tenho. dumping de Qualquer passar um. muito mal. Líquido, todos os Já tipos. experimentou todos? Todos os Barrinha, tipos. tudo? Tudo. Eu também tenho. Um dos piores que eu tenho é com whey. Isso muito mal. Não é dos meus piores, mas Mesmo eu tenho. se você comer uma coisinha antes? De qualquer jeito. Eu passo muito mal com whey. E aí, como é que você tem feito... Vocês têm falado da suplementação, né? Que você tem feito as vitaminas. E o que mais, Tati, que você faz? Eu vou na Hemato, que aí ela me passa a B12, porque teve uma época também que eu tive que repor. Uhum. E eu ainda faço acompanhamento com ela, porque é uma das coisas que ela fala, ó, B12 tem que tá tudo beleza, então eu vou lá, picadinha, a cada 6 meses e fica tranquilo. Toma os negocinhos tudo, as vitaminazinhas, coisitas todas, então fica tranquilo. Mas veja, mesmo tendo esse processo todo, esse acompanhamento, e a parte psicológica, óbvio, né, que isso daí sempre teve na minha vida e eu sempre vou dar continuidade, tem hora que você dá uma escorregada, como Porque essa você história é um do dumping. ser humano. E outra coisa, você faz atividade física? Faço Ah, então tá aí outra coisa, né? 4 que é vezes na importante. semana. Pronto, Maravilhosa. tá vendo? Natação Esse é e outro- sapateado. Ai, que legal. O que você faz, Tati? Natação e sapateado. Gente, pronto, aí a gente chega no que a gente falou no episódio que a gente vem falando, mas que a gente falou no episódio com o Marcos, né? Qualquer atividade, né, é importante fazer. Não dá pra ficar parado. É esse, sim, principalmente o melhor é exercício de força, mas é melhor fazer alguma coisa do que não fazer Um é nada. sempre melhor do que zero, né? Então, assim, e você tá satisfeita com a sua cirurgia? Muito, É isso que eu queria falar. Então, assim, muito. onde que a gente quer chegar com essa pergunta, assim, pra vocês, né? É que manter o peso, manter o sucesso da cirurgia tem exigências. E é essas exigências que a gente quer saber que se vocês estão cumprindo ou não, né? Então, tá falando aqui, ó, suplementação, acompanhamento psicológico, acompanhamento com a equipe, Os exercícios atividade física, físicos. né? Regularmente. Então, e é regular, tá, gente? Não é, eu faço alguma coisa. Não, ela faz regularmente, 4 vezes na semana, né? Você tem apoio do seu marido? Tenho. Ele participa do seu tratamento? Participa. Ele... Participa. Legal. Isso é importante também. Inclusive, quando... É isso, né? Quando é alguma coisa assim, você vai comer isso mesmo? Veja bem, Tati. Ele dá uma orientada. Ele né? fala. É, Ele dá legal. uma... Você vai ter dumping. Aí eu já tô tendo. Aí tem uma hora... É muito curioso, eu não sei se você também tem isso. É tipo assim, por exemplo, 1000 folhas. Eu amo. O docinho de 1000 folhas. Adoro, e o café junto. E aí, eu vou aqui e pego um pedaço. Aí eu como mais um pedaço. Tem uma hora que você diz assim, gente, esse trem tá tão gostoso, mas se eu comer mais um cadiquinho, eu vou ter dumping. Tem 2 mineirinhas aqui com a gente. Mas nessa hora o dumping já começou. Exatamente. Aí você pensa assim, eu já votando aqui, mas esse trem tá tão bom. Aí eu olho pro Sérgio e falo assim, Sérgio, foi mais uma garfadinha, vai vir ele. Você já sabe, né? Aí eu, então deixa aqui. É muito Aí eu amor, fico- né? E pra você, Thaisa, como é que é pra você? a sua jornada? O que você atribui o seu sucesso?
Então, assim, nesses 14 anos eu tive muitas fases, né? Eu tive várias recaídas, assim. Que é o processo, gente. É. O processo, isso faz parte do processo. O processo não é linear. Ele tem. Até porque a várias. gente tá falando de uma doença crônica, multifatorial, recidivante, Então, assim, é um processo, né? De Eu altos vou e baixos lá, mesmo. junto os meus Caquinho. caquinhos e começo de novo. Eu nunca desisti. Nunca desisti. Acho que por isso que hoje eu tô numa fase super legal, mas há 2 anos atrás veio pandemia, veio uma coisa que eu tive com mais de 12 quilos que eu tô hoje. Então, assim, eu tô sempre recomeçando. Sempre recomeçando. E, assim, são muitos anos, né? Não dá para ser linear. Então, hoje eu atribuo de um ano e meio para cá, a minha mudança de comportamento é como se finalmente eu tivesse entendido que realmente funciona e só assim vai funcionar. E aí eu tenho conseguido manter muito bem depois disso, que foi atividade física, que é, gente, todo mundo sabe, né? Conta pra gente o que você faz. Ela é Então, eu trilheira. sou trilheira. Que Eu maravilha. descobri as trilhas. Na verdade, o ano passado eu me matriculei em todo... Me matriculei, não. Eu fui em todas as aulas experimentais de todas as coisas. Aquele negócio de pular no Canguru. cangu. Eu fui na zumba. Eu fui em aula de dança contemporânea. Gente, eu fui... Pilates, todas as aulas experimentais. Eu acho que eu fiquei uns 2 meses testando tudo. E amei o remo. Eu gosto muito do remo, mas eu moro muito longe do lago. Então, assim, pro dia a dia, para mim, ficou inviável. Não tinha como. Aí eu fiquei com o personal. Comecei a musculação, meu personal foi embora. Então, eu tô sempre começando alguma coisa. E nisso eu descobri as trilhas. Porque meu sonho é fazer o Caminho de Santiago. E aí, quando eu consegui perder peso, eu falei, cara, é isso, eu vou fazer o Caminho de Santiago. E aí eu comecei a treinar, a buscar caminhadas, eu caminho no parque todo dia, assim, altos e baixos, né, gente? Tem Sim. dia... aí eu comecei a fazer a caminhada no parque e comecei a fazer caminhada em trilha. Comecei com um grupo que tem aqui em Brasília, depois eu entrei pro Trilheiras de Brasília, que é só de mulheres. Uau, que legal. É muito legal. E aí a gente faz todo final de semana, tem várias opções, você vai lá e escolhe a trilha que você quer fazer. E aí eu faço trilha de 3 quilômetros, de 6, de 8, de 10, de 12, depende. Então, Você assim, sempre ativa, né? sempre. Todo final de semana eu faço uma trilha, pelo menos. E chega, vou viajar? Quero fazer uma trilha lá onde eu vou. Então, eu já tô nessa, assim. E aí comecei a treinar para o caminho que eu ia em setembro do ano passado, mas acabou que eu resolvi fazer as reparadoras em julho. Fiz, e aí meu médico falou, não, você vai esperar para fazer essa caminhada mais longa, tal, tava no pós-operatório. Então, assim, a minha meta é essa, trilhar para eu conseguir fazer, que são 24 quilômetros por E você dia. faz a sua suplementação direitinho? Faço. Sempre fez? Sempre fiz. Legal. Sempre fiz. Eu faço a vitamina, né? O polivitamínico. Eu faço a B12 eu faço sublingual. Eu não que é faço boa injeção também. mais. Que é bom também. É. A Heloísa até Heloísa trouxe aqui falou pra sobre gente. Eu faço a B12 sublingual, o cálcio, faço a suplementação mesmo. Agora eu não suplemento proteína. Eu tento. A Mari tem uma tabelinha que você tem que bater os pontinhos, né? E até hoje, gente, 14 Mas você tá anos conseguindo? depois, eu faço. Eu consigo. Eu consigo, eu como muito ovo, assim, eu consigo. Outra pergunta pra vocês duas. Vocês dormem bem? Então, mas eu acho que não tem muito a ver com isso. Eu também acho que não tem mesmo. eu tenho ansiedade. Não, isso que eu tô falando. Então, medicação. cuidem disso, porque Sim. é um dos fatores que a gente tem visto muito Relacionado a reganho de peso, tá? A questão do sono de qualidade. Do sono de eu qualidade. durmo medicada, né? Sim, não tem problema, gente. Insônia é uma doença também crônica e tem tratamento. Se você tiver hipertensão, você não tem que tomar medicação. Insônia também. Eu tô junto com você. Mas vocês estão dormindo com medicação. Não, Sim. durmo. Então, pronto. durmo. Então, vocês dormem. Durmo. Mas é isso. Podia dormir melhor. Exatamente. Eu queria dormir sempre. melhor. Sempre. Entendi. Mas a gente vê, assim, no que vocês estão falando, e que a Tati trouxe, o que você trouxe, né, Thaisa? Que os pontos relacionados à questão
do sucesso, que são as questões de manter o acompanhamento, né, com a equipe de saúde, regularmente, fazer atividade física, tudo isso. E aí a Thaisa estava conversando com a gente, mas, né, antes da gente começar a gravação, de todos, né, o pessoal da sua família, vários tiveram a questão da recidiva da obesidade, né? Sim. E aí, quando a gente estava conversando, eles não atingiram esses pontos que você está trazendo, né? Eu acho que não só os familiares mesmo, muitos amigos também. Eu conheço muitas pessoas operadas, sabe? E eu percebo que não existe muito essa questão do acompanhamento, de terapia, de nutricionista, desse cuidado, que não tem para onde fugir. Não tem. Funciona só dessa forma. Porque às vezes que eu me afastei disso, eu volto a ganhar peso. É como se você tivesse que ter alguém para te lembrar ali e acompanhar. E assim, eu acho que não, a fórmula é essa. É o acompanhamento. Sim, é o acompanhamento. Não tem. Bacana. Não, é sempre. E eu também conheço. Mas sabe que eu percebo também? Que quanto mais distante a gente vai ficando do que a gente esteve, né? Vou ganhando. Existe uma questão da vergonha. Eu tive um momento de muita vergonha de procurar, que eu me afastei. Importante. E voltar atrás. Voltar lá no meu médico com 12 quilos a mais. Isso para mim foi muito difícil naquele momento. E como é que ele difícil. recepcionou isso? Maravilhoso, né? Então, ele isso é que eu tô dizendo. Então, maravilhoso. gente, não tenham vergonha, sabe por quê? Porque nós, profissionais que trabalhamos com isso, tá, gente? Por isso que quando você voltar na equipe, tem que ser pessoas que trabalham na área de Sim. obesidade e cirurgia bariátrica. A gente fala isso aqui todos os episódios, né? Nós temos e devemos ter esse olhar acolhedor, porque isso faz parte do processo de tratamento. Sim. Faz parte do processo de tratamento. E é esperado. Mas a gente fica com vergonha. Claro. Morre de vergonha. Outro dia eu tive com uma amiga minha que está muito acima do peso, depois, agora, a cirurgia. A gente operou mais ou menos na mesma época. Ela falou assim, eu não volto lá de jeito nenhum. Como que eu vou chegar lá com 30 quilos a mais? Existe essa vergonha mesmo, medo, receio de como vai ser, se vai levar puxão de orelha e tudo. E não acontece isso, nem com nutricionista, nem com psicólogo. Todas as vezes que eu voltei, e não foi nenhuma nem duas, sabe? Eu já voltei várias vezes. Quando eu falo em recaída, é isso que eu tô falando, assim, de engordei, e quando você volta, você é acolhido. É acolhido e é assim que eu começo a funcionar. Por isso que tô aí, tô na batalha. Por isso que no começo eu falei isso, eu tô na batalha. Porque é uma batalha diária. Mas é sofrida? Diária. Às vezes. Uhum. Às vezes. Em que sentido? Eu me sinto muito culpada, às vezes, assim. Eu tenho um senso de responsabilidade em relação à minha cirurgia, de autocrítica, e de falar assim, eu fiz o que é o mais extremo em relação a perder peso e eu preciso de honrar isso. Uhum. Então, às vezes que eu me afastei disso, eu falo, cara, o que eu tô fazendo? Né? Tô jogando fora isso? Todos os riscos que eu corri, por quê? Né? Eu te contei do meu histórico, eu tenho o meu histórico de trombofilia. Então, eu penso isso. Eu não posso deixar ir por água abaixo. Então, é autocrítica e responsabilidade também. E acho que isso que você está dizendo é uma reavaliação do seu autocuidado. Sim, né? Sim. E é isso, é o tempo todo. Se eu engordo, eu falo, cara, o que eu tô fazendo? Igual agora, que eu fiz barriga, mama agora, né? Não fez um ano ainda. E depois disso, eu já oscilei ali 3 quilinhos. Eu falo assim, eu vou perder isso tudo? Porque eu demorei 13 anos para operar com medo por conta da trombofilia. Eu enfrentei um medo absurdo de imaginar. Minha mãe faleceu de embolia, minha avó. Eu vou fazer plástica, né? E aí agora, eu engordo 3 quilos e eu penso assim, eu vou perder isso? Passei tanta dificuldade para chegar a essa conclusão, ter a coragem de fazer. Então, eu tô sempre me cobrando muito. Entendi. E Tati, diga, você quer complementar isso que a Thaisa está colocando? Eu quero. É curiosa a sua fala, porque assim, né? Essa coisa de procurar e voltar no médico, no nutricionista, na psicóloga que acompanhou, como eu tive, né? Algumas nutricionistas desse decorrer, mas eu senti a mesma coisa quando eu vou voltar na Mário. Quando eu busquei ela. Por quê? Porque eu tinha engordado e eu comecei a ficar angustiada por conta do climatério.
Falei, gente, o negócio vai avançar e o treino não vai ficar bom. E aí eu fiquei protelando, porque assim, eu vou chegar lá, né? É uma profissional de uma base excelente, como vocês dois, né? Tanto que várias pessoas me procuram, assim, então vai para o Cícero, porque eu sou clínica, mas eu não trabalho com essa demanda. E eu fiquei nesse lugar também. E aí foi muito curioso, porque quando eu cheguei lá e a gente pesou e ela fez a bioimpedância, ela falou assim, Tati, tá tudo bem. Eu falei, não, mas espera. Ela falou, não, ok, o dumping todo dia não é normal, vamos ajustar aqui, porque tem que ajustar as proteínas, né? A suplementação tá beleza, mas, e aí foi o que aconteceu, eu perdi ali 3, 4 quilos. Eu falei, não, então agora... É o processo. É. Processo. E aí o que eu sempre falo para os meus pacientes, assim, né? Quando o paciente volta, né, porque teve um processo de reganho, ou está nesse processo de ir ganhando peso, nem chegou num critério de reganho propriamente dito, mas está passando por dificuldades, por adaptações depois da cirurgia, desde o primeiro dia eu falo, olha, estamos juntos nesse processo. Hoje você encontrou um Cícero que, se for necessário, pegar na sua mão e dizer, vamos juntos. Então é isso, a gente precisa de um suporte, né, dessa equipe de saúde para passar junto por um processo, porque é um processo que vai durar a vida inteira. Sim. E a gente, como profissional da área de saúde, a gente precisa clarificar isso para o paciente. A cirurgia hoje é o melhor método para tratar a obesidade, né? Mas existem exigências. E tem que... É aquela coisa. Tanto que no pré-operatório, o que a gente costuma avaliar, né? Se o paciente tem condições psicológicas, estruturais, familiares, para lidar com essas exigências a longo prazo. Porque, assim, a gente não tem bola de cristal, mas a gente precisa ver se as variáveis, a história de vida, se esse paciente vai ter condições de daqui a 14, 15 anos, ou quando ele tiver um reganho, porque a gente, né, teve pandemia, teve um monte de coisa, a gente não sabia, e que com certeza afetou muitas pessoas nessa questão, nesse processo, né? Então, estavam engatados no processo e veio uma pandemia, sabe? Então, assim, mas ele é vitalício e, gente, não é ruim, não é pecado, não é um fracasso você procurar ajuda e você falar que você não tá dando conta, que tá difícil, esse momento tá difícil, eu não tô dando conta, eu tô beliscando, eu tô isso, eu tô aquilo, porque a gente tem ferramentas, a gente estuda pra isso, eu costumo sempre falar, estudo pra isso, gente, se eu não souber, eu passo a peteca, eu vou estudar, eu vou atrás, sabe, a gente estuda pra isso, a gente passa, dedica a nossa vida pra isso, porque a gente sabe que isso é esperado. Né? E a gente sempre conversa também, né? Nós que somos da área de saúde, a gente conversa sobre casos. A gente tem que fazer estudo de caso quando a gente não consegue. Se eu não estou conseguindo, Marcelo, vamos sentar e vamos conversar. Isso é importante, né? Tem um processo de intervisão, da gente chegar e estar com uma dúvida, eu ligo para a Mari, está acontecendo isso com um paciente meu, o que pode estar rolando? Isso é importante, os profissionais da área de saúde, principalmente que trabalham com bariátrica, ter esse network e principalmente essa afinidade com uma equipe, sim, né? Com certeza. Então, isso é muito importante. Gente, a gente ficaria aqui 20 milhões de horas, eu tenho uma perguntinha. Então vá, pergunte. Diante de tudo que vocês passaram, né? De que vocês passam aí, o que você falaria para alguém que quer fazer bariátrica, que está na dúvida? Como é que é? O que vocês falariam assim, tá? A pessoa sofre com obesidade, não sabe se você tem aquela ideia de que vou mutilar meu corpo, ai meu Deus, eu vou passar pela última coisa, e se eu não der conta? Como é que vocês falariam para essa pessoa? Que está nos ouvindo e assistindo. Procure um profissional massa adequado, que trabalhe com isso, que tem esse tema, e veja, porque foi para mim um diferencial. De alguns divisores que eu tenho na vida, a bariátrica foi um dos. Positivos. Muito. Como que você acha que você estaria hoje se você não tivesse feito a bariátrica? Ah, menina! Não quer nem imaginar, né, Tati? Não consigo visualizar, você acredita? Que bom. Não sei responder essa pergunta, porque eu não sei, eu acho que não... Você é daquelas que assim, devia ter feito antes? Não, acho que você foi fez na um momento bom. Que eu estava mais centrada. Que você se sentia preparada e segura para fazer. E que eu já estava aqui mais organizada e a elaboração já estava melhor. Se tivesse vindo antes, talvez eu não tivesse tido... eu não tinha me apropriado tanto
como eu me aproprio. Da disciplina, inclusive, né? Uhum. E você, Thaís, o que você falaria? Também, eu acho assim, as pessoas me procuram muito para falar sobre isso, né? Eu já tive um blog do assunto e eu respondo e-mails, assim, várias pessoas me procuram. E eu falo sempre Que isso. bom. Muito. Procure uma equipe da sua confiança. Primeira coisa, você precisa de ir a alguns médicos, a alguns profissionais, de passar segurança. Porque, gente, médico também tem muito isso, né? Você precisa de sentir segurança na pessoa, Verdade. na equipe dele. E faz um acompanhamento, sabe? Se tiver o apoio da família, não pense duas vezes. Não tenha medo. Tudo que você ouve aí de contras é muito pequeno perto das coisas a favor, assim. Então, na hora que você põe na balança, eu não hesitaria em fazer, sabe? É o conselho que eu dou para as pessoas que me procuram. E é isso, mudou a minha vida, um divisor de águas. Eu não me imagino sem a minha cirurgia, assim, sem o meu anel. Não me imagino. Sem a minha outra aliança, tem aliança com o marido e com a cirurgia, né? Não me imagino. Eu acho que é uma ferramenta que ela é eterna. Por mais que você tenha esses altos e baixos, a ferramenta tá ali. Quando você precisa que ela funciona, sabe? É muito diferente hoje eu falar, vou perder peso. O ano passado eu falei, cara, eu quero mudar de vida. Cortei bebida alcoólica 100%, fui para atividade física. Eu emagreci os 12 quilos que eu precisava, assim, muito tranquilamente. Porque a ferramenta tá aqui e ela funciona. Então, é só fazer bom uso dela, né? Isso é importante. Então, assim, se você está aqui nos ouvindo, nos assistindo, você está passando por processo de reganho, né, de recuperação do peso, você não perdeu a sua cirurgia. Ela tá lá, tá? Então, não é aquela coisa, já era, perdi minha cirurgia. Não, a cirurgia tá lá. Então, você vê que a Thaisa falou dessa... Não sei se teve reganho nesses 13 anos. Teve, né? Tive. Então... esses altos e baixos, né? Tive, então, as duas tiveram e estão aí usando a ferramenta, fazendo bom uso da ferramenta. É mais fácil, que é isso que eu concordo. Assim, é mais fácil voltar, né? Nesse reganho, é mais fácil eu perder. Que é essa atualização, vamos dizer, do software de que, assim, pera, calma, o negócio está desandando. Volta um pouquinho. Essa é boa, né? Volta um pouquinho. E aí, esse reajuste... Sim. Que foi a história com o que aconteceu com a Maris. Um reajuste, eu perdi 4 quilos. Uma disciplina que você presta mais atenção. Então, é mais fácil. Uma coisa que eu acho importante falar também... Claro. Fale. É que a minha nutricionista e a endocrinologista que me acompanha também falam, é que hoje, até para quem já é operado, que teve esse reganho... Gente, existem medicamentos novos aí. Excelente. Eu uso Saxenda. Tem 4 anos que eu uso Saxenda. Entendeu? Sim, você tem gente, ela continua com a doença. Sim, continuo com a doença. E a Mariana fala pra mim assim, usa pro resto da vida. Se precisar de usar pro resto da vida, hoje eu administro bem pouquinho pra a questão... como se fosse uma dosezinha de manutenção. É mais ou menos... me inibe o doce, sabe? Assim, que é o grande vilão. Então, assim, existem vários recursos para quem ganhou peso, né? Não tá tudo acabado. Tem várias formas de retomar isso. Gente, e independente do seu reganho, se foi de 4 quilos, 12 quilos, 20 quilos, 30 quilos, tem recursos, tem tratamento, tem estratégias, você não perdeu a sua cirurgia. Lembre-se que você tem a escada rolante, que a gente sempre fala, né? Que tá lá descendo e você tendo que subir a tal da escada rolante. E o que acontece? O que a cirurgia faz? Ela dá uma freada nessa escada, que aí você consegue subir melhor. O que a medicação faz? Também dá uma freadinha. Então, o tratamento é assim, eu falo assim, a notícia ruim é que você tem uma doença. Que ela é crônica, progressiva, recidivante. Essa é a notícia ruim. Qual é a notícia boa? Hoje em dia a gente tem muitos tratamentos. E tratamentos bons, eficazes, mas que precisa de acompanhamento. E o que a gente está falando também, né, Marcela, assim, que a gente está falando de tratamentos, né? É um somatório de tratamentos, dependendo de cada caso. A equipe de saúde vai avaliar e vai dizer, ok, eu vou fazer uma combinação de tratamentos para manter aquela doença mais controlada. Individualizado, né? Posso Diga, só, Tati. rapidinho. Claro. Não foram só os 4, não, viu? Ah. Quando eu fiz a bariátrica, eu cheguei a 53.
Tem quanto de altura? Eu tenho 1,64. Mariana fez o mesmo olhar para mim. Eu cheguei a 53. Hoje, Hoje eu tô com 67. E Então, tá bem com esse peso. estou bem com esse peso. Você perguntar para mim assim, Tati, você queria menos? Claro, eu queria, mas uns 3 a menos. E aí eu ia ficar bem feliz. A gente sempre quer. Quando eu fui procurar nessa última vez, eu tava liberando 70. 69, aquela coisa. E aí eu falei, não, pera, agora, aí não. Aí começou a voltar, assim, que é isso, né? A culpa, a cobrança, onde você viu uma coisa dessa, você chegou a 53, hoje você tá nesse peso, não, mas esse peso aqui, não, calma, vem. Então, esse lugar de voltar e do reganho, que, que você tá falando e que a gente tá conversando, é de que, assim, fica mais fácil para retomar, observar e voltar. Por isso que tem que estabelecer expectativas que sejam reais, as metas têm que ser estabelecidas de uma forma real, muito individualizada. Por isso que, assim, muitas vezes, o acompanhamento com o psicólogo, com o nutricionista que esteja na área, justamente para ele te ensinar a estabelecer essas metas de acordo com a sua realidade. O quanto é importante trabalhar com metas dentro desse processo. Da sua realidade. Porque, é individual, gente. Esquece esse negócio. Tem que ficar com peso X, peso Y. Esquece isso, pelo amor de Deus. Trabalhar com metas nessa retomada é fundamental. Eu tinha um sonho de vida, assim, de usar a calça 38. Eu usei. Eu comprei várias no dia que eu entrei numa 38. Hoje em dia, gente, não adianta. Não é você. Não é o meu padrão. Não é você, não é a sua realidade. Tá tudo bem. Hoje eu já me aceitei, assim, tá ótimo. Vigiando ali. Mas a gente tem que ser realista também. Sim. Né? E a gente tem que ter cuidado com a gente, assim, sabe? É o que a gente fala de autorrespeito, né? Se respeitar é muito importante. De se acolher. Sim, muito bem, Tati, de se acolher e, assim, entender a sua autoimagem corporal. É aquilo, seu biotipo é aquele, é essa forma. Existem vários padrões estéticos, mas o seu é este, né? E acho que quando isso acontece, essa culpa sai, né? Ou diminui. Ela é diminuída, né? Gente, ficaríamos aqui milhões de horas conversando, né, Marcela? Maravilhosas, gente. Gente, muito obrigado por vocês terem aceitado compartilhar a vida de vocês, não só com a gente, mas com todas as pessoas que vão nos ver, nos ouvir. Vocês abriram uma partezinha do baú de vocês e a gente só faz isso com pessoas que a gente confia, né? Então, obrigado pela confiança, por ter compartilhado essa experiência de vocês conosco. Venham sempre. Sim. Né? São sempre bem-vindas. E agradecer mesmo. Muito, muito obrigado. Agradeço. Se o pessoal quiser conversar com vocês, tirar dúvidas, e aí, onde que eles te encontram? Eu estou no Instagram. Posso passar meu e-mail também, se quiserem. Qual o seu Instagram? Onde você quiser. Você sabe? De cor, não. A gente vai colocar aqui nas descrições, mas pode mandar um e-mail. Claro, fale gente. aí, Tati, seu e-mail. Tati Santana com 2 N's, @hotmail.com. O Instagram é mais fácil de eu acessar do que o e-mail. Mas qualquer coisa que precisar. Tá, a gente vai colocar nas tranquilo. descrições aqui onde acha a Tati. O seu arroba. O seu arroba Tá do Instagram. Tati é psicóloga clínica, atende na Asa Norte, né? Nasa Sul. Nasa Sul. Tô nessa sua Enfim, agora. Então, Uma das asas. E Mas você, isso. Thaís, onde a gente te encontra? no Se quiser, Instagram. qual é o seu Instagram? Thaisa, THAISALGE, que é meu sobrenome, Saldi. Thaís Saldi. E no e-mail também, thaissaldi@gmail.com. Tá. Thaisa, quer falar da sua loja? Qual é o arroba da sua loja? Já divulga aí. Na minha loja, Use Nosso Closet, que é o brechó em moda consciente. Eu faço outlet, roupas novas com etiqueta. E Ótica Alice. Ótimo. Onde que fica a ótica? A ótica fica na Ceilândia, ali naquela região dos hospitais oftalmológicos, ali, certo. centro de Ceilândia. E a loja Use Nosso Closet agora é só online. Ah, beleza. O nosso Use Nosso Closet. O Instagram, O nome Tá. da loja é Nosso Closet, o Instagram Use Nosso Closet. Beleza, Online. gente. Então, fiquem ligados. Moda consciente é o que há hoje em dia, gente. E só tem peça, curadoria muito boa. Vou olhar, Então, eu tô modéstia à curiosa. parte. Pessoal, muito, muito obrigada, gente. Obrigada a vocês pela audiência. Espero ver todos na segunda temporada. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Foi muito bom fazer essa primeira temporada.
E estou já ansiosa para a segunda temporada. Fiquem ligados que temos projetos novos, eu e Cícero. Então não esqueçam de nos seguir. O meu arroba é psi.marcelabreu no Instagram. Qualquer dúvida, comentário, pode me acionar lá. Né, meu amigo? É isso, gente. Muito obrigado por essa companhia, por vocês estarem conosco ao longo desses 15, 16, nem 16. lembro mais. 16 episódios, olha, a cola aqui tá me dizendo. 16 episódios. Foi uma honra, um prazer estar com vocês nessa primeira temporada. Teremos a segunda, estamos muito chique, com várias temporadas aí já planejadas. Minha irmã, obrigado pela companhia. Sim. Sempre bom estar contigo. E vamos pra frente. Vamos que vamos. Tem outros projetos aí, Vamos gente. que vamos, gente. Vários projetos. Vocês me encontram no Instagram, no Cícero, @Cícero Psicólogo. Vocês encontram o nosso podcast disponível no Spotify e no YouTube toda sexta-feira, às 14 horas, horário de Brasília. Não deixe de nos seguir, compartilhar. E é isso. Um abraço e até o próximo Papo de Bari. Obrigado.